nós temos a lista de ação desmamadas e não cobertas. Aqui eu vou tirar um período, vou deixar esse, vou tirar um período de 600, vou tirar o período do mês de junho, que é 588 a 617. Aqui fêmeas que foram completamente desmamadas há 5 dias atrás. Eu quero que ele lista todas para mim. E aqui eu já tenho essa informação. Então, olha só. Aqui na lista de ação, eu tenho 4 fêmeas que foram desmamadas, aguardando cobertura entre 588 e 617. Então, eu tenho uma porca aguardando cobertura em 590, que foi desmamada em 585. Tenho 2 porcas aguardando a cobertura em 611, que foi desmamada em 606. E uma porca aguardando cobertura em 615, que foi desmamada em 610. Então, esse relatório ele é interessante, porque você pode fixar a data, o número de dias que você quer para trás. Seja 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Vamos supor que você esteja na segunda-feira. Eu quero saber as fêmeas que foram desmamadas na quinta. Quinta-feira é o dia do desmame da granja. Então, você vai tirar esse relatório, você vai contar a sexta, o sábado e o domingo. Então, você vai tirar esse relatório de 4 dias atrás. Então, vai listar para você exatamente aquelas fêmeas que foram desmamadas na quinta-feira, que é o dia do seu desmame. Apenas elas. As outras fêmeas que estão aguardando cobertura, você vai tirar essas e outras no outro relatório, que é chamado porcas aguardando cobertura. Essa porcas aguardando cobertura, ele vai sair todas as fêmeas. Esse desmamadas e não cobertas, você determina quantos dias atrás que você quer que lista para você essas fêmeas. Vamos para o próximo relatório, que seria a lista de detecção de cio. A lista de detecção de cio ela é muito parecida com a lista de checagem. É um relatório que a gente tirou agora há pouco. Esse leitor, lista de checagem de leitoas. Ele é muito parecido com esse. Não sei se vocês se lembram, mas olha só. Aqui eu tenho o período e os dias após a entrada, qual o grupo, que data do grupo que eu quero estar fazendo auditoria nessas leitoas. Então, aqui na lista de detecção de cio é muito parecido com esse outro relatório. E vamos pegar aqui um período de 588 a 617. Dias após cobertura, eu quero estar analisando as fêmeas que estão com 21 dias de cobertura, o segundo grupo com 45 dias e um terceiro grupo com 75 dias após cobertura. Aqui está pronto o relatório. E aqui nós vamos checar o cio dessas leitoas. Então, nós temos aqui 263 porcas para detectar cio entre 635 e 641. E aqui nós temos 21 fêmeas para ser checadas o cio em 635, que foram cobertas em 614, ou seja, 21 dias após o serviço. Aqui nós temos a identificação da fêmea, a aparição, a genética, o barracão onde ela foi coberta, número de coberturas, o número de montas, o grupo de cobertura e dias desde a última desmama, ou seja, o intervalo desmama-cobertura. Depois nós temos 8 fêmeas para serem checadas em 636, que foram cobertas em 615, 21 dias após o serviço. Depois nós temos o outro grupo, que são de 3 fêmeas para serem checadas em 636, que foram cobertas em 591, 45 dias pós-serviço.
Depois nós vamos lá para o outro grupo, com 75 dias. Então, são 26 porcas para serem checadas em 636. Essas coberturas ocorreram em 561, 75 dias após o serviço. Então, 561 mais 75 dias, 636. Então, isso aqui, com esse relatório, eu vou direto nas fêmeas, para eu fazer essa checagem de cio, ou que seja para mim programar um medicamento, alguma coisa assim, ou vacina, do jeito que eu achar melhor. Mas principalmente o cio. Então, eu vou ter a lista das fêmeas que estão com 21 dias, das fêmeas que estão com 35 dias e das fêmeas que estão com 75 dias. Depois, nós temos aqui o manejo de leitoa. No manejo de leitoa, eu quero listar todas as leitoas que estavam no plantel em 617. Eu quero incluir, inclusive, aquelas leitoas retidas. E eu quero destacar as leitoas que estavam com 21 dias no período de lactação e atrasadas para cobertura com 60 dias. E essa data aqui eu posso estar alterando da forma que eu achar melhor, mas eu vou deixar aqui 21 e 60. Vou pedir para executar o relatório. E aqui eu tenho a lista de ação manejo de leitoa. Na lista de ação manejo, eu tenho 82 leitoas no plantel reprodutivo, o alvo é de 18 leitoas e a média de dias dessas leitoas no plantel é de 12,8. Eu não tenho nenhuma leitoa retida e o período de aclimatação é de até 21 dias da entrada no plantel. Atrasadas para cobertura foi definido com 60 dias ou mais após o período de aclimatação da fêmea do plantel. Então, aqui ele me mostra as leitoas. Eu tenho 73 leitoas no período de lactação, 21 dias depois de cobertas. Então, aqui essas leitoas, olha só, eu tenho a identidade, a genética, o cio observado, que foi 0, e a idade dessas leitoas, 167 dias. Dias do plantel, eles são 3 dias que elas entraram no plantel, considerando essa data de 617, e essas fêmeas não foram cobertas, elas estão no período de aclimatação. Então, essas fêmeas precisam ser checadas com 21 dias. Vamos lá para a próxima página. Aqui é sequência. Então, aqui eu tenho 73 em período de aclimatação. É continuação da primeira página. Então, eu tenho leitoas com 211 dias de idade e que já estão com 17 dias. Então, eu preciso checar se essas leitoas têm algum concílio para eu poder fazer a inseminação. E aqui eu tenho 9 leitores disponíveis para cobertura. Eu tenho as leitoas com 227 dias de idade e com 31 dias no plantel. E eu não tenho nenhuma leitoa atrasada para cobertura. Então, todas estão dentro do padrão. Então, são leitoas que provavelmente já estão cobertas, mas pelo fato de eu não ter o backup atualizado, eu não tenho essa informação. Depois nós temos a lista de ação, leitoas aguardando cobertura. E essa lista de ação, porcas aguardando cobertura, ela é bem interessante porque todas as fêmeas que não foram cobertas e que leitoas que entraram, porcas que desmamaram, porcas que abortaram e fêmeas que estavam com o cio observado, com teste de prenhez negativo aberto, vão aparecer nessa lista de ação, porcas aguardando cobertura. Então, essa lista é muito importante para não ficar fêmea perdida dentro da granja, que foi coberta e que não foi registrado no PigChamp, que pode acontecer.
Então, se o gerente tem o hábito de tirar essa lista toda semana, após o desmame, após a entrada de leitor no plantel, ele pegar essa lista e dar uma olhada, aquelas fêmeas que estão velhas, que não apareceu nenhum evento de cobertura ainda, buscar essa fêmea, encontrar essa fêmea na granja e realmente checar se ela realmente não foi coberta, ou se ela está com algum outro problema, ou se ela foi coberta e o encarregado do setor não listou essa fêmea para o usuário do PigChamp, ou se o usuário do PigChamp esqueceu de lançar essa cobertura. Então, essa lista é muito importante. Eu diria que uma das mais importantes da lista de ação, porque é onde você vai tomar uma ação em cima do que foi relatado ali para você. Então, ela é para isso. E um erro gravíssimo que tem na auditoria é você encontrar fêmeas que foram cobertas efetivamente, mas que não foram registradas. Então, esse é um erro gravíssimo, é uma não conformidade muito grave. Então, vamos pegar aqui a lista de 617 e vamos pedir para incluir todos esses eventos aqui. Eu recomendo que vocês também deixem todos essa seleção aqui marcadas, para não escapar nada dessa lista de porcas aguardando cobertura. Então, aqui o relatório já está gerado. E aqui nós temos 82 leitoas cobertas e prontas para cobertura. O total são 147 porcas aguardando cobertura em 617. Então, no dia 30 de junho, nós tínhamos 147 porcas aguardando cobertura. Isso aqui é uma coisa que chama atenção. Olha essa fêmea, 10.808, ela está 76 dias aberta. Será que essa fêmea realmente está 76 dias aberta? Será que essa fêmea não foi coberta e não foi registrada? Será que essa fêmea não deu cio, não foi observado esse cio? Pode ser. Então, é para isso que serve essa lista. Para você realmente estar dando uma olhada aqui e ver quais as fêmeas que estão já com vários dias abertas e não tem nada registrado. E essa lista eu acho interessante porque ela me mostra em ordem decrescente. Então, as fêmeas com mais dias em aberto sempre vão aparecer. Enquanto você não der uma resposta para essa fêmea, enquanto você não cobrir, ou enquanto você não remover essa fêmea da granja, ela vai ficar aparecendo aqui toda semana. Então, se você usar adequadamente a lista de ação, você não vai ter problema com seus dias não produtivos, você não vai ter problema de deixar a fêmea perdida na granja, sem que o pessoal às vezes esqueceu de registrar o evento. Então, assim, é uma ferramenta que todo gerente, todo encarregado de setor deve fazer uso diário dela. Depois nós temos aqui 59 porcas desmamadas. Aqui dias abertas, aqui o número já está bem menor. E eu vou para a página 2, que aí tem mais algumas informações aqui. Então, aqui continua as porcas desmamadas. E aqui embaixo, 2 porcas abortadas. Olha só, 91 dias que essa fêmea abortou. Será que essa fêmea não foi coberta? Será que essa fêmea não morreu? Será que essa fêmea não saiu da granja, não foi descartada, não foi enviada para o abate e a pessoa esqueceu de registrar? Então, tem que ver o que aconteceu. Nós temos aqui o teste de prenhez negativa, aberto ou se observado. E eu tenho aqui uma fêmea com 123 dias aberta. 123 dias. Isso aqui dava tempo de ter coberto essa fêmea e ela parida. Ela era para estar quase desmamando. Então, vamos dar uma olhada nessa fêmea. Teste de prenhez foi marcada para descarte. Ó, essa daqui essa aqui está descartada. Descarte vazia. Então, essa fêmea não era para estar aqui. Vamos ver uma outra. Essa aqui é a mesma situação.
Vamos ver essa aqui, que abortou. Ela está com o status coberta. Ó, essa fêmea, ela abortou e foi coberta novamente. Ela está com status gestante. Abortou em 615, mas aqui o que aconteceu? Ela abortou em 615, mas 617 ela não estava coberta. Ela não estava com o evento abortada. Ela estava, ela não estava com o evento retorno. Em 617 ela estava com o evento abortada mesmo. Por quê? Ela só foi coberta em 621. Como eu pedi para o sistema me mostrar a lista de ação na data de 617, foi isso que aconteceu. Então, aqui eu creio que foi a mesma coisa. Ó, em 617, ela não estava descartada ainda. Apenas em 623 que ela foi descartada. Então, em 617, ela estava na granja ainda. Essa outra fêmea aqui, vamos ver. Acho que é a mesma situação. Não é outra. 123 dias. A mesma coisa. Então, todas essas duas fêmeas, elas estavam marcadas para abate em 613 e, como eu tirei a lista em 617, ela apareceu depois do último status, que é o teste de prenhez falsa gestação, que é vazia, e só foi descartada em 623. Então, se eu tirar essa lista de ação de porcas aguardando cobertura em 624, essas duas fêmeas não vão aparecer, porque nessa data elas já tinham sido descartadas. Só vamos tirar a prova. Vamos porcas aguardando cobertura. Dessa vez eu vou colocar 625. Então, não pode aparecer aquelas duas fêmeas que estavam em aberto. Ó, realmente. Então, aquelas duas fêmeas não apareceram. Vamos ver essa daqui. O que aconteceu? Ó, essa daqui, ela foi coberta em 605 e foi informado um teste de prenhez negativo em 625. Ou seja, 120 dias depois, foi informado um teste de prenhez negativo. No caso aqui seria uma falsa gestação, não teste de prenhez negativo. Então, realmente, essa fêmea está na granja e é uma fêmea já de 8º parto. Então, não identificaram que essa fêmea estava vazia. Então, isso daqui vai interferir nos dias não produtivos. Depois, nós temos aqui a lista de ação porcas pronta para parir. Nas porcas prontas para parir, eu vou informar aqui a data de 617. Eu vou pedir para exibir as fêmeas que abortaram, teste prenhez negativo. Isso aqui eu vou deixar só 2 semanas. Então, aqui tem uma legenda, onde a casinha com o telhado, ele vai me mostrar a lista de porca e o resumo na semana. Se eu deixar somente o telhadinho da casa, ele vai me mostrar somente o resumo. E se eu não marcar nada aqui, ele não vai me mostrar nada, não vai mostrar essa semana. Então, o que eu vou fazer? Aqui está em ordem da semana, a semana futura para a semana recente. Então, aqui eu vou desmarcar a semana futura, isso aqui por enquanto não me interessa. Eu vou desmarcar a casa e o telhado. E vou deixar selecionado só a semana que realmente eu preciso. Então, aqui eu vou deixar uma semana, a semana 26 de 2014, que é a data de 614 a 620. Atrasada, o sistema não me deixa pagar. Ele não me deixa pagar justamente para eu tomar uma atitude em cima disso aí.
me envia realmente o que aconteceu. Então, ele não vai deixar eu pagar. Eu posso alterar todas as semanas, todas essas semanas que eu tenho para baixo, menos atrasada. Atrasada, ele não deixa eu fazer nada, eu sou obrigada a tirar esse relatório com essas fêmeas atrasadas. Então, vou pedir para executar o relatório. E aqui eu tenho a lista de porcas pronta para parir. Aqui na lista de porcas pronta para parir, eu tenho 7 fêmeas atrasadas. Aqui eu tenho a identidade dessas fêmeas, o parto, a genética, o barracão Salibaia, a data esperada do parto, número de coberturas. Então, 7 fêmeas aqui estão atrasadas. São 1.393 fêmeas, sendo 5 que devem parir em 614, 7 porca atrasada, assumindo um período de gestação de 114 dias. E 1.386 porcas que devem parir nas próximas 17 semanas. O alvo é de 1.345, o parto porca-ano projetado é de 2,66. Então, aqui eu tenho, mesmo que eu não liste essas 17 semanas, ele me conta quantas fêmeas eu tenho para parir nesse período, que são essas 1.386 fêmeas. Depois eu tenho aqui 70 porcas prontas para parir na semana 26, que foi a semana que realmente eu quis que aparecesse. Então, aqui eu tenho essas fêmeas. E aqui na página seguinte, a continuação dessas porcas prontas para parir na semana 26. Então, esse relatório aqui ele fica bem interessante e é um relatório assim, para mim fazer minha programação de quantos partos que eu vou ter na próxima semana, eu tiro a lista de ação porcas pronta para parir. Aqui depois eu tenho a lista de ação por status. Listar porcas que precisam ser atendidas no período. Aqui eu vou colocar o período de 588 a 617. 7 dias após o parto, ou ao desmame, ou para descarte, ou alerta, ou tratamento, ou diagnóstico negativo, ou abortada, ou coberta. Então, aqui eu especifico quantos dias após eu quero, dependendo de qual evento. Eu seleciono qual evento. Se eu quiser uma lista de porcas que precisam ser atendidas nesse período de 588 a 617, 7 dias após coberta, eu venho aqui e seleciono coberta após serviço efetivo. Se é uma programação, por exemplo, de medicação para fêmeas que foram desmamadas, eu vou aqui e vou informar. Se é por fêmea para descarte, eu fui lá na fêmea e informei para descarte. Eu quero que ele me fale 7 dias após. Que data que foi essa? Eu venho aqui e seleciono para descarte. Nesse caso aqui específico, eu vou deixar para fêmeas cobertas. Incluir somente porcas gestantes e mostrar apenas o título do grupo. Vamos salvar, pedir para executar o relatório. E aqui eu tenho a lista de ação por status. Então, aqui eu tenho 352 porcas que eu preciso atender no período de 588 a 617, após 7 dias após a cobertura. Então, esses 7 dias aqui, eu coloquei 7, mas pode ser quantos dias você quiser. Pode ser 7, pode ser 10, pode ser 20, da forma que você achar melhor. Eu tenho 2 fêmeas para a data de 588, que foi coberta em 581. 28 fêmeas para atenção em 589, que foi coberta em 582. E aqui ele vai me mostrando
assim por diante. Ó, aqui eu tenho mais 11 fêmeas para atenção em 614 e 607. Coberta em 608, que precisam ser checadas em 615. E assim por diante. Se eu quero a lista, eu vou desmarcar, mostrar apenas título do grupo. Eu venho aqui, desmarco e ele me mostra quem é a fêmea. Eu tinha visto só o resumo e agora eu tenho a identificação da fêmea, porque esse é um trabalho que eu preciso saber quem é a fêmea. Não basta eu saber somente o resumo. Eu preciso saber quem é a fêmea. Depois nós temos a lista de ação teste de prenhez. Aqui é o teste de prenhez, eu vou informar o período que eu quero que lista as fêmeas que necessitam estar fazendo o teste de prenhez. Então, vou colocar aqui 588 a 617, que é o mês de junho. Dias após coberturas, eu vou deixar só esse grupo de 35. Não vou tirar os outros grupos. Mas se eu quisesse colocar outros grupos, basta eu vir aqui marcar e vai estar liberando aqui para mim, para informar quantos dias após cobertura. Vou pedir para executar o relatório. E aqui ele está me mostrando essa lista. Vou aumentar aqui um pouco. São 73 porcas para teste de prenhez entre 635 e 641. 16 fêmeas para serem checadas em 635 e que foram cobertas em 600, ou seja, há 35 dias atrás. Então, essa aqui é a lista de fêmea que estão com 35 dias após cobertura. E ele vai te mostrar a data. Em 636, as fêmeas que foram cobertas em 601. Em 637, as fêmeas que foram cobertas em 602. E aqui ele me mostra todos os eventos da cobertura. A identificação da fêmea, a genética, o barracão, o número de cobertura e o grupo de cobertura.